Legal. Então a gente aprendeu no capítulo 5 a fazer cálculos, né, de integrais definidas, calcular áreas entre trechos de gráficos e eixo X, e vamos generalizar essas técnicas agora no capítulo 6. Então a seção 6.1, área entre curvas, né, vai nos ensinar a calcular a área entre dois gráficos de maneira generalizada, tá? Tanto integração em X como integração na variável Y. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo, né? Podemos generalizar. Veja bem, situação. Uma região delimitada superiormente por um gráfico da f e delimitada inferiormente pelo gráfico de uma função g. Como é que eu calculo a área dessa região com integrações? Bom, x vai de A até B, né? Então, perceba, no processo lá do cálculo da soma de rima, você vai dividir intervalo AB em n intervalos de comprimento ΔX, e no processo da integração, você vai calcular, né, f de xi estrela vezes ΔX, para obter a área dos pequenos retângulos, dos elementos de área lá, para depois calcular o limite daquela soma para ser a integral. Bom, mas na prática, então, como é que vai ficar aqui? Eu quero, olha, eu fiz uma medida aqui, né, eu estou frisando que a medida da área da base desses retângulos agora tem medida fixa ΔX, e eu marquei em vermelho aqui, ó. Marquei em vermelho o seguinte, ó. Eu sempre vou considerar, então, ó, eu preciso calcular a área desse pequeno retângulo para somar e calcular o limite e usar o teorema fundamental. Então, o que vai aparecer no integrando da minha integral para mim usar o teorema fundamental do cálculo? F de xi estrela não é a altura toda do retângulo fundamental, o retângulo, né, o elemento de área que eu estou considerando. Eu preciso considerar f de x estrela, né, menos g de xi estrela, porque essa altura g de xi ela é negativa. Então, pego f de xi estrela menos essa medida vermelhinha aqui, g de xi estrela, tá? Aí tudo vai ficar positivo. Então, essa diferença, f de x estrela menos g de x estrela, me dá a altura do retângulo elementar, né, que vai ser colocado lá na soma de rima, para depois ser colocado mediante teorema lá no integrando. Certo? Então, é função superior f menos g. Né? Aí eu vou fazer a soma, né? Vou mandar o limite da soma para infinito, aí sim, via teorema fundamental do cálculo, eu vou calcular a integral de A até B, da função superior menos a função inferior, f de x menos g de x, certo? Aí você pode estar perguntando, né? Como o autor já se previne. Ah, mas e se a minha g for superior ao eixo x? Não tem problema nenhum. Cada retângulo elementar da soma de rima, veja, vai ser calculado dessa maneira, ó. F do xi estrela, estou piscando aqui, menos, menos g do xi estrela. Então, quando o g for positivo, você realmente está fazendo a diferença. Então, você está considerando aquela parte que você quer entre os dois gráficos. Sempre função superior menos função inferior, do A até B. Certo? Isso vale... Aí você fala, mas vale quando muda de sinal? Vale. Vale, como nesse caso aqui, por exemplo. Não tenha receio. F de x menos g de x integrado de 1 até 5. E naquela parte onde as duas são negativas, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque eu considero a altura f, que é negativa, né, que está em branquinho ali, menos a altura até o gráfico vermelho, né, que é um número negativo que vai ficar positivo, e quando eu somar, eu vou ter a subtração, na verdade, do g menos f, que é o que eu quero quando o f fica negativo, e o g já é negativo. Então dá tudo certo, sempre a função superior menos a função inferior dos limites da região. Vamos ver um exemplo aqui, com cálculos mesmo, né? Determinar a região delimitada pelas retas de equação x0, x1, são as laterais, y igual a x, bissetriz, e y igual a e elevado a x. Então, eu tenho x0, x1, bissetriz e o e elevado a x, crescente. Tá? Então, tá aqui, ó. Bom,
Essa é a sua função. O enunciado não vem com desenho. Você que tem que esboçar a região. Esboçada a região, tem que perceber qual será a integral que vai te dar essa área. Então, você sempre pensando, né, no elemento de área, é função superior menos função inferior. O ΔX que vai aparecer aqui, que vai virar o dx da integral. Tranquilo. Olha a montagem como é que fica. Função superior no intervalo 0,1. E elevado a x. Função inferior, menos, né, o y igual a x, menos x. Bom, extremos de integração, ou limites de integração. Intervalo 0,1, x vai de 0 até 1. Integral de 0 até 1. Então, integral de 0 até 1 dá função superior menos função inferior. Pronto, primitiva é ax, primitiva x² sobre 2. O sinal de menos está dentro do colchete, se mantém. X de 0 até 1, faço a substituição. O resultado do valor dessa área é e menos 1,5. Tá vendo? Não é difícil. Exemplo 2. Determine a área da região delimitada pelos grafos das funções definidas. Olha ali, y igual a 2x menos x² e y igual a x ao quadrado. Então tem uma parábola com cavidade para cima, y igual a x², uma parábola com cavidade para baixo, 2x menos x². Nos enunciados lá na lista de exercícios não vem o desenho para você, mas você esboça. Tá? Quais são as raízes aqui? Acha que é x igual a 0, x igual a 2. Então, você vai fazer esse tipo de esboço. Né? Ah, sim, aí você poderia perguntar, mas cadê? Eu não estou recebendo x igual a constante, x igual a constante, que são a e o b. Quando você recebe apenas os gráficos, quando você recebe apenas as leis de formação da função, é porque as abscissas que vão delimitar a região são obtidas por intersecção desses gráficos. Então você desenha, calcula as interseções, resolve quanto que 2x menos x² é igual a x², certo? Vai obter x igual a 0 e x igual a 1. Aí você substitui esse x numa delas, né? Obtém o ponto 1, 1 e obtém o ponto 0, 0. Então, como é que eu expresso? Como é que eu calculo, né, o valor dessa área? Expressa como integração. Bom, função superior ali, então eu estou vendo que o meu x vai de 0 até 1. Função superior vai ser 2x menos x². Função inferior, menos x ao quadrado. X de 0, limite inferior a 0. Limite superior, 1. Ali, estou marcando para você. Integral de 0 até 1 de 2x menos x² menos o x ao quadrado. Tá? Certo? Então vai ficar duplicado. Aqui, para facilitar, já tem 2 em evidência. Aí, primitiva x² sobre 2, x ao cubo sobre 3, de 0 até 1, e fazer a conta, não errar o sinal, né? Na aplicação do teorema fundamental do cálculo. O valor dessa área aqui seria 1/3 de unidade quadrada. Certo? Outro exemplo aqui, eu por exemplo 3, vou para o exemplo 4. A figura adiante mostra os gráficos das velocidades de 2 carros que partiram lado a lado para uma disputa de arrancada. Qual o significado da área delimitada entre as curvas de tempo 0 até tempo 16 segundos? Então é a velocidade, o que está marcando aqui é a velocidade do carro A e a velocidade do carro B numa prova de arrancada, de 0 até 16 segundos. Qual o significado dessa área entre essas curvas? Né? Veja, a velocidade está sendo positiva, então não tem o problema de andar para frente, andar para trás. Então, na verdade, a área abaixo do gráfico de velocidade do carro A, de 0 a 16, é a distância percorrida por A, né? Porque eu não tenho raiz ali, a velocidade sempre positiva. E a área do gráfico abaixo do B, de 0 até 16 segundos, é a distância percorrida pelo carro B. Tá certo? Velocidades positivas. Então, tem a distância percorrida pelo A menos a distância percorrida pelo B. O valor daquela área é a diferença de posição na chegada, se a chegada foi 16 segundos, né? Certo? Então, só que para realizar o cálculo, você pode contar os quadradinhos aí para você, né, por aproximação. Mas aí, cuidado porque você tem ali no eixo vertical, na velocidade km/h e na horizontal segundos. Então, transforme km/h em metros por segundo. Certo? Então, 1 km por hora é 1.000 metros por 3.600 segundos. Aí você vai multiplicar, tá bom?
na escala ali para fazer a contagem desses quadradinhos, tá bom? E uma situação um pouquinho mais generalizada. Até agora, nos exemplos e no começo da lista de exercício, você vai ver situações assim, onde você, numa certa região, tem um gráfico acima de outro gráfico. Mas, e se esses gráficos se alternam? Então, tem um negritozinho aí, uma situação generalizada. E se for necessário calcular a área da região delimitada por gráficos que se alternam na direção das ordenadas, como nesse exemplo aqui. Aí você fala, mas aí o gráfico da F tem hora que é superior a da G, e tem hora que o gráfico da G é superior ao gráfico da F. Sim, aí eu tenho uma pequena complicação, mas é muito pequena. Porque eu posso particionar a integral, propriedade de integração antiga, já que a gente já viu. Essa integral do A até o B pode ser escrita, cadê meu desenho aqui, ó? Aqui, ó. Essa integração do A até o B, eu quero calcular a área, né? Então, até a explicação do autor dizendo assim, a solução é considerar o módulo, eu seria considerar o módulo dessas diferenças, né? Mas, na prática, eu não vou ficar trabalhando com definição de módulo, de função. Esses módulos aí vão mudar o sinal quando as curvas se alternarem de posição. Então, na prática, como é que você vai calcular o valor dessa área delimitada entre os gráficos de duas funções nessa situação? Aqui em vermelhinho, ó. A minha integral total, que seria a integral do módulo, né? Eu vou calcular, na verdade, assim, ó. Em vez de ir do A até o B, eu vou de A até uma abscissa A1, que me fornece o ponto de interseção. Calculei essa região, número positivo, né? Função de cima menos função de baixo. Mais a integral do A1 até o A2. Agora veja, o que eu vou fazer do A1 até o A2? Vai ser a função de cima, que é a G, menos a função F de baixo. Aí esse número vai dar um número positivo. Mais a integral de A2 até B. De quem? Função superior, que é F, menos função inferior, que é a G. Então, você determina as abscissas de interseção e particiona a sua integral, de maneira a ter regiões, áreas de regiões, depois você soma, sempre pegando o que então? Função superior menos função inferior para ser o seu integrando. Exemplo, né, específico dessa explicação que ele fornece, exemplo 5. Determinada a região delimitada por seno de x e cosseno de x entre abscissa 0 e abscissa π sobre 2. Está aqui a ilustração, aqui está em zoom. Né? Abscissa 0, abscissa π sobre 2. Cosseno de x começa do 1, termina na raiz, o seno começa no 0, termina quando o seno é 1. Qual é o valor dessa área aí, que na verdade é a soma da A1 mais A2? Eu tenho que determinar a abscissa de interseção. Bom, o seno é igual ao cosseno ali no primeiro quadrante, quando a abscissa é π sobre 4. Então, como é que eu vou calcular? Agora elas se alternam. Não vou calcular duas integrações. Eu vou calcular, né, um módulo, mas na verdade é a soma do A1 com A2. Eu vou calcular de 0 até π sobre 4. Qual é a função superior? Cosseno. Então, é de 0 até π sobre 4. Cosseno x menos seno x, dx. Faço esse cálculo. Mais integral de π sobre 4 até π sobre 2. Qual é a função superior ali, nesse intervalo? Seno de x. Então, integral de π sobre 4 até π sobre 2 do seno de x menos o cosseno de x. Dá tudo certo, fica tudo positivo. Então, certo? Ok. Então eu faço essas alternâncias aí, calculo. Aqui está tudo resumido já. Depois você vai fazer, né, caso a caso, que já está resumido, os raiz de 2 sobre 2, só que está escrito na forma 1 sobre 2, né? Do π sobre 4. Então eu fazendo essas contas aí, o valor dessa minha área desenhada aqui é raiz, é 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 menos 2. Ok? Porque eu particiono em duas integrações. Então não tem problema, se tiver 3 pedaços, você calcula 3 integrais ou 4 integrais, sempre da função superior menos a função inferior. Ok? Agora, sempre será assim? Bom, quando você tem
funções y como função de x, sempre é assim que a gente calcula o valor de área. Mas existem curvas ou existem pedaços de curvas nos quais a gente tem uma lei, uma equação que fornece aquela curva, nas quais você tem x como função de y. Vamos ver o exemplo então. Aí muda um pouquinho. Okay? Temos dois exemplos dessa situação. Então, em alguns problemas, é mais fácil realizar a integração na variável y do que na variável x. Então vamos ver um esquema aqui generalizado. Eu tenho, perceba, eu tenho aqui curva azul. Olha bem na figura, curva azul. O x é que é a função do y. X é que um g de y. Eu tenho uma curva mais vermelhinha, onde x é função, um f, né? Um f do y. Então, x g de y e x f de y. Agora, eu vou pensar em fazer a partição da soma de Riemann no intervalo, veja, a altitude que delimita essa região aqui, do número y igual a c até o número y igual a d. Ok? Então, eu vou pensar nos retângulos fundamentais, naqueles elementos de área, na horizontal. Então, como é que eu vou fazer para calcular o comprimento de cada retângulozinho? Olha, eu vou pegar o número maior, que é a medida que vai do eixo y até a função vermelha, cujo gráfico é vermelho, f do y, menos a medida do eixo y até a função cujo gráfico é azul, menos o g de y. Ok? Então, aqui eu vou pegar para montar a minha integral. Olha ali no colchete como é que está. A integral é função do gráfico cujo gráfico está à direita, né? Menos a função cujo gráfico está à esquerda, porque é assim que eu tenho a minha orientação do eixo x, né? Então, a medida maior menos a medida menor. Então, o que era sempre função de cima menos função de baixo, para a integração em y, será função cujo gráfico está à direita menos função cujo gráfico está à esquerda. Da altitude C até a altitude D. Ok? Um outro desenho geral aqui, né? Então, delimitação em x pela direita, no livro aí, right, né? Delimitação do x pela direita, menos a delimitação pela esquerda, da altitude C até a altitude D. Vamos ver um exemplo. Determine a área da região delimitada pelas curvas da equação y igual a x menos 1 e y quadrado igual a 2x menos 6. Mas aqui eu tenho o y. Tudo bem, não é bem assim. Você vê que se você for isolar o y, você tem raiz quadrada positiva e raiz quadrada negativa, né? Então, uma reta, que é y igual a x menos 1, que eu vou escrever como x igual a y mais 1. E uma parábola, mas veja, a concavidade dessa parábola aqui vai estar voltada para a direita, né? Porque eu vou isolar aquele x lá, ó, na linha de baixo. Isolando o x, eu vou ter metade, meio de y quadrado, menos 3. Então, da parábola x igual a y quadrado, eu vou abrir ela um pouquinho, né? Estou mudando o coeficiente quadrático, menos 3, e vou trazer ela 3 unidades para o lado esquerdo, né? Então, veja aí o desenho como é que fica, né? De início, eu conheço o vértice da parábola, está na posição menos 3, tá certo? Que eu parti do y quadrado, dei uma abertura um pouquinho mais nele, né? Multipliquei por meio e transladei 3 unidades para a esquerda. Então, o vértice está na posição x igual a menos 3 e y igual a 0. Bom, aqui eu tenho a reta, né? X igual a y menos 1, ou y igual a x igual a y mais 1, ou y igual a x menos 1. Tracei essa reta. Eu preciso encontrar pontos de interseção. Então, eu vou resolver quando que y mais 1 é igual a metade do y quadrado menos 3. Vou resolver essa equação aqui. Calculei o delta, tal, duas raízes. Menos 2 e 4. Certo? Aí eu venho na equação da reta, que é mais fácil. Certo? Valores de y igual a menos 2 e y igual a 4. Então eu venho na equação da reta,
quando y for menos 2, eu tenho o ponto menos 1, menos 2, marquei o pontinho ali, e quando y for 4, aí você tem o ponto 5 para x e 4 para y. Então tem aqueles extremos ali de conta, os pontos de interseção, né? Então veja o seguinte, agora perceba, eu tenho uma função x que depende de y do lado direito e uma função x que depende do y do lado esquerdo delimitando o lado esquerdo da minha região. E a variação de y tem que ser de número até número. É de menos 2 até, tem uma figura ampliada aqui. Então, o meu y vai de menos 2 até y igual a 4, certo? E para qualquer y entre menos 2 e 4, como é que eu vou fazer a contagem, né? Como é que eu vou contabilizar a altura daquele elementozinho de área, aquele retângulozinho delgado lá, de espessura ou de base ΔY? Função da direita menos função da esquerda. Essa é, né, entre aspas, o jeito fácil de você se lembrar, né? Função da direita, só que agora é função de y e função de y. E o y vai de menos 2 até 4. Ok? Então vamos montar a integral. Limite inferior do y. Ó, estou destacando em vermelhinho ali. Limite inferior do y. Olha na figura. De menos 2, eu risquei o intervalo no eixo y, de menos 2 a 4, para você ver a integração. De menos 2, limite superior, 4. Função da direita, olha bem, agora tudo em y. Função da direita, y mais 1, né, da altura, qualquer altura genérica ali, menos função da direita, né, metade do y² menos 3. Ok? Então, função da direita menos a expressão da função cujo gráfico está à esquerda, certo? Integração em y, então é dy, certo? Porque lá na soma de rima vai começar com ΔY, daí nós vamos escrever dy no sinal de integração. Então, bom, depois que você montou essa integral, você fala, mas tem que fazer integração em y. O nome, depois que você montou a integral, observou a figura. Viu o extremo inferior, viu o extremo superior, função da direita, função da esquerda, a hora que tiver escrito assim, se tivesse escrito com x, tivesse escrito com z, com dw, w mais 1 menos meio de w² menos 3dw, a conta que você ia fazer é a mesma, certo? A diferença é a montagem da integral. Montou a integral, a resolução é a mesma, só vai aparecer a letra y ali no meio. Então, né, cuidado com o sinalzinho ali de menos, né? Menos meio de y² mais y e menos 4. Isso, menos 4 não, mais 4. Tem um sinal de menos, mais 4. Ok? Então, é y sobre 3, y² sobre 2, 4 vezes y, de y indo de menos 2 até 4. Então, fazendo as minhas contas aí, né, colchete em 4 menos o colchete em menos 2, isso dá 18. Certo? Então, montou a integral, a resolução é padrão. Ok? Uma observação, para terminar a aula, é a seguinte. A cara do Minion aí. O cálculo também pode ser feito mediante integração da variável x. Porque eu gosto mais de fazer na variável x. Gosta, né? E então, tudo bem, você vai escrever mais. Até que dá para fazer, mas veja bem, o serviço que você vai ter. Olha lá. Quando você for considerar função superior e função inferior, veja, eu tenho uma raiz quadrada positiva de 2x mais 6 e tenho a raiz quadrada negativa de 2x mais 6. Tudo bem. A reta vai te dar uma expressão só, y igual a x menos 1. Então eu vou fazer... Calma. Veja o seguinte, do x igual a menos 3... até o x igual a menos 1, qual é a integral que vai te dar o valor de A1? Qual é a integral que vai te dar o valor do A1? Integral de x de menos 3 até menos 1, de raiz positiva de 2x mais 6, menos a raiz negativa de 2x mais 6, dx.
Então você vai ter que calcular essa integral. Tudo bem, menos com menos dá mais, né? Aí você vai ficar com raiz positiva e tal. Mas é uma raiz de 2x menos 6, tem que fazer uma substituição e etc e tal. Qual é a integral que me fornece a área A2? Veja lá. Raiz positiva de 2x mais 6 menos reta, x menos 1. De menos 1, do x indo do menos 1 até o x indo para 5. Então, tenho duas integrações com integrandos diferentes para calcular. Tá certo? Aí você vai calcular essa outra área aí, vai somar os valores, você vai obter a mesma resposta. Tá? Mas veja, são duas integrais, ó. Duas integrais. A primeira é de menos 3 a menos 1, de 2 raiz quadrada de 2x mais 6 dx. E a outra, bom, ali você vai ter que calcular duas integrais, né? Porque o integrando vai ser raiz positiva de 2x mais 6 e depois é linear. Então tem que fazer conta. De menos 1 até 5. Somando as duas áreas, você vai obter a mesma resposta, que era, eu esqueci, 18. Então aqui, veja, observando essa função como uma função, né, variando de y constante até y constante, delimitado por uma função de x à direita e uma função de x à esquerda, você monta uma integral só, e polinomial e resolve. E se você quiser variável x, as suas integrações são um pouquinho mais complicadas, e são duas. Tá? Agora, tem exercício lá na lista, então dá para você fazer em x e dá para fazer em y. Este exemplo. Agora, tem exercício lá na lista que a integração em x é bem complicada. E a integração em y é bem simples. Tá bom? Então, vai lá, ataca a lista de exercício. Em alguns dos enunciados é pedido para você montar a integração em x, montar a integração em y e aí escolher. Escolha uma das maneiras para calcular. Você vai olhar as expressões das integrais, você vai escolher, vou fazer em x, está mais fácil. Ou, esse exercício vou fazer em y, está mais fácil. Certo? Então, atacar a lista de exercícios. Ok? Vamos em frente.